Bem-vindos à nossa terceira aula, a última parte do alfabeto com uma revisão. Agora, o P, ele se chama P, mas como as dobradas, sem o sinal diacrítico, ele tem um som de F, Fê, ou mesmo som de F de fato, por exemplo. Quando ele recebe o diacrítico, vocês aprenderão na próxima aula, aí fica com um som mesmo de P, de pato. Porque eu insisto em, né, como já expliquei, mas é bom relembrar, em ensinar que o nome é P, mesmo sem o diacrítico aqui, que seria tecnicamente Fê. Nesta mesma lição vocês entenderão isso, mas só relembrando, caso você vá utilizar como um valor numérico em marcação de pasuk, de capítulos, no caso Pere, que é o capítulo, pasuk, que é o versículo, ele vai ser sem o sinal diacrítico e vai ser lido como P. Perek P, pasuk P e assim por diante. Então, o valor numérico dele é 80, ele também possui forma cursiva inicial e final diferentes. Agora, o tsad, ele tem um som parecido com aquele tsar russo, do tsar, mas ele é um pouco mais breve. É tsa, ou em algumas pronúncias ashkenazim, ele é como dois S. Sa, sad, sad. Ele também possui formas iniciais e mediais e finais diferentes, tanto na quadrática de forma como na cursiva, e é a última que tem valor numérico em dezena, vale 90. O Kof, ele tem um som um pouco diferente do Kaf, ele é Kof, Ko, Ko, sai mais um pouco aqui da garganta. Por alguma influência do mundo árabe, algumas vezes ele é pronunciado como o G de gato. Curioso que o árabe originalmente não possui o som de G de gato, é algo particular do árabe do norte da África, o árabe marroquino, o árabe egípcio, que introduziu esse som de G de gato a partir do próprio Kof do idioma árabe. Ou até em algumas pronúncias do árabe ali do norte da África, o Ra também viram o som de G de gato. Mas no hebraico, originalmente, ele tem esse Kof. Em algumas pronúncias sefaradim do norte da África, algumas vezes ele pode ser pronunciado como um G, tá? Som de Ga. O valor numérico é 100, ele começa aqui a ser a primeira que marca o valor de centenas. Agora o Resh. O Resh é um pouco complicado para um ocidental porque é um som que não se usa mais aqui no nosso idioma. As pessoas normalmente falam rato, Rafael, ruiu, roncar. Né? Não se diz mais, por exemplo, esse som do Resh hebraico. Rato, carro. E no hebraico é um pouco mais puxado. Ou ele vai pronunciado, por exemplo, Bereshit, Bereshit, ou Bereshit, Torah, em algumas pronúncias. Ela também, o Sefer Yetzirah menciona o Oresh como uma letra dobrada, mas é um caso um pouco raro. Vou explicar também na lição dos diacríticos, mas vocês poderão notar que há uma diferença nas pronúncias. Né? Os Ashkenazim normalmente puxam mais, eles vão falar Torá, Torá, Bereshit, eles vão puxar um pouco mais esse som. O Shin ou Sin, ele sempre vai se chamar Shin, vai mudar conforme o diacrítico, tá? Ou essa bolinha, esse diacrítico no começo ou no fim. É o Shá, né? O Shá de Shalom, Shin, Shalom, sempre esse som de Shá ou de S vocês estudarão também
na parte do diacrítico as particularidades dessa leitura. O valor numérico é 300. O tav, ele, né, tem um som mais parecido com o nosso T. Diferente do tet, né, que tem um som um pouco mais puxado, como já passei na lição anterior, ele é tav, é bem mais parecido com o nosso T, tav. Mais uma vez aqui a gente tem uma letra que pode receber um som diferente. O nome dele assim é tav, mas sem o diacrítico tem um som mais ou menos parecido com o theos do grego, vai ser tó, né, theos, tav, e não tav, ou em algumas pronúncias thav, principalmente nas pronúncias mais próximas do árabe, de influência árabe, mas essa diferença também será estudada na lição dos diacríticos. Por enquanto, tá, o nome é tav, vai ter prefeito de marcação numérica, e é a última centena do alfabeto. Das letras hebraicas, a última centena de 400, é a última que se marca com uma letra só. Agora faremos uma revisão do alfabeto e com algumas explicações, tá, para relembrar. Recomendo que prestem bastante atenção. Acima, como eu prometi, está o nome da letra, tá? Aleph. Aleph aqui é o nome. Vocês já podem perceber aqui os sinais diacríticos, já serão matéria da próxima aula. Então aqui está escrito Aleph, né? O Aleph, o A. Aqui, né, o nosso som parecido com o nosso L, Aleph. E aqui o P, como mencionei nessa lição, sem o diacrítico, F, Aleph, tem um valor numérico de 1. Vejam que interessante, né? Aqui vocês têm o Bet. Bet eu já coloquei aqui com diacrítico para que vocês comecem a ter uma ideia de como funciona a escrita com diacrítico. Então, ele está com diacrítico aqui, né? E não coloquei o número por quê? Aqui eu coloquei com a intenção de vocês guardarem o nome da letra e como se lê já com diacrítico. Bet. Mas vocês nunca utilizarão, por exemplo, o bet como do valor 2 com o diacrítico aqui no meio. Tá? Vocês vão colocar ele sem. Mas não lerão quando estiverem fazendo uma leitura e surge lá, por exemplo, Perkvet. Não é Perkvet, é Perkbet, mesmo estando sem o diacrítico. Aqui, o vet, que é o bet sem o diacrítico, vale 2. Tá? Eu coloquei o 2 aqui por quê? Para que vocês associem que a marcação de número é sempre sem o diacrítico. Tá? Vet, assim se lê vet. E sem o diacrítico marca 2. O Gimel não tem muito segredo, vale 3 aqui as duas tipografias, né? É uma das faces do alfabeto. O Dalet é o equivalente ao nosso D. Ele também é uma dobrada, mas não chega a ser uma dobrada com grandes diferenças como Bet e Vet, mas fica já para a próxima lição, vale 4. Né? Então, Perek Dalet, por exemplo, capítulo 4. E vai marcar o Dalet representando o número. Aqui o Re vale 5. Esse Re é mais fácil, Re. As duas tipografias e a forma cursiva. O Vav vale 6. O Vav eu mencionei na primeira aula, que ele pode ter um som de U, né? Isso já será explicado também na próxima, mas o nome é Vav, com diacrítico, com esse diacrítico que está aqui, vai se ler Vav, e não o Av. O Zain não tem muito segredo também, uma letra que não tem forma inicial nem medial, é só essa, no seu valor numérico, forma cursiva, né? A forma cursiva
dessa letra é até bem fácil de guardar. Ela parece o nosso S, um pouquinho parecido com o nosso S ou com o IA do árabe, né? E um pouco parecida também com o próprio Zain árabe, né? Não a forma que de forma, mas a cursiva. O Het, né? O Het que vale 8, é que a forma cursiva também fácil de guardar porque se parece até com a de forma. E aqui o Tet, o Tet que é com duas formas, tá? Aqui vocês reparem que ele tem uma forma numa tipografia inspirada naquela fonte mais tradicional, né? Bem diferente da forma mais moderna, na tipografia moderna. Então prestem bastante atenção, procurem guardar as duas, senão vai causar confusão na leitura de texto online, né? A cursiva também é bem diferente, então é uma letra que vai exigir bastante estudo. E o interessante aqui no nome dela é que vocês têm dois T's, né? Você tem ele na primeira ali, o breve, e depois o T mais parecido com o nosso. Então é tet, tet, tet. Fica bem fácil de entender essa diferença dos T's do seu próprio nome. E o iod, iod que é o equivalente ao nosso I, vale 10. O iod é uma das letras mais sagradas para os judeus, para Kabbalah. Eu também abordarei isso porque na gramática, mais para frente, vocês verão que é importante entender a mentalidade judaica para entender as regras gramaticais, de pronúncia e de leitura do iod. Isso vai ficar mais para frente, mas por enquanto guardem, né, que é o I vale 10 e a forma cursiva aí bem parecida com a de forma. Aqui vale o mesmo que já expliquei para o bet, o kaf, né? Aqui com diacrítico é kaf, mas com diacrítico não vai valer número. E aqui o raf, raf, raf valendo 20, tá? Como já expliquei, com o número, né, igual do bet, isso vai valer para o P também. Então, para poupar tempo de vocês, né, já deu para guardar. Aqui é a forma cursiva inicial, medial e final. O lamet, que é bem fácil de guardar, porque é um som que existe no nosso idioma, né? Acho que ninguém vai ter muito problema. E ela também é uma letra bem marcante, né, de se escrever. E não tem outras muito parecidas com ela no alfabeto. Eu acredito que é fácil de guardar. O men, né? Men, como eu falei, tomem cuidado no final das palavras que, né, com men, para não soltar, por exemplo, men, que aí teria som de nun. Então, no final é sempre som de M completo, men, men, e não men, é men, um M completo. Aqui a forma cursiva, quem for curioso pode olhar no árabe, olhar o alfabeto árabe e vai perceber que o men final aqui, né, do hebraico parece muito com o min final do alfabeto árabe. Aqui o nun, como falei do men, prestem bem atenção, é nun, não é num, tá? E teria som de M no final, não pode, prestem bem atenção na pronúncia do final. É nun, nun vale 50. Também aqui as formas, né? Cursiva, inicial, medial e final. Aqui o Summer, o Summer ele tem uma coisa interessante. Ele também é um pouquinho diferente as duas tipografias e até algumas tipografias modernas eu já vi. Tipografia de letra de forma moderna do hebraico em que ele aparece como essa bolinha aqui, igual do cursiva. Então preste atenção, tá? Guardem que essa bolinha aqui é sempre esse som equivalente do S, né? O summer. Aqui o ein, né? Esse A, Ein, vale 70.
Já expliquei no vídeo anterior a pronúncia dele, aqui mais gutural, parecido com a, né, de Ali, do idioma árabe, que o árabe também tem o Aleph e o Ain. Então, preste atenção, pratiquem bastante essa pronúncia, tá? Para não errar, não soltar som, né, parecido, né, soltar o Ain com o som de Aleph. O P aqui é a mesma coisa, tá? O P, é, quando está com diacrítico, não se usa para marcar número. E aqui vocês vão perguntar, mas eu esqueci do diacrítico no P final? Não esqueci, não foi falha na aula. É porque o P final nunca leva diacrítico, tá? Porque não tem palavra que acabe com esse som P, com som de P. Ele sempre vai acabar com som de F, tá? Com som de F. Então não foi um esquecimento. Guardem isso aqui, não tem P final, tá? O P é só inicial medial, com diacrítico e som de P. Aqui o F, né, o valendo 80, sem o diacrítico vai ter o som de F, de fera, né? Só lembrar do Faustão, olha essa fera aí, bicho. Eu tenho o som de F. E no final está seu diacrítico, como já expliquei, não existe P final, só F de fera. O tsad, né, ou sad, vocês fiquem tranquilos que eu vou explicar bastante durante o curso essa questão da pronúncia, principalmente Sefaradim e Ashkenazim. Com o tempo eu vou passar também para vocês leituras, exercícios, tanto de leitura como de ditado, e vocês vão pegar essa diferença de pronúncia, tanto no caso das letras que são realmente dobradas, como as diferenças de pronúncias dos diversos grupos e comunidades judaicas. Então aqui o valor é 90, é a última dezena do alfabeto. Aqui o Kof, né, o Kof vale 100. Repare aqui no nome do Kof, olha o Vav aqui, o Vav tendo som de Kof, né, e não de seu som de V, né? E o P aqui final com som de F, sem diacrítico, Kof, e não Kop. Aqui o nosso Resh, som de que eu já expliquei, tem as diferenças de sotaques, né? Bereshit, Torá, e também de pronúncia, vocês aprenderão também mais para frente. Vale 200. Aqui o interessante é que a forma cursiva dele parece um pouco com o Burresh do alfabeto árabe. A diferença é que o do alfabeto árabe é mais inclinado, é, caído assim para a direita, mas é parecido, né? Parece um pedaço de unha ruída. Aqui o Shin, nosso som de xícara, chale, que também pode ter o som de Sin, e vale a terceira centena, vale 300. A sua forma cursiva, que parece o nosso E, né? Só que virado ao contrário, então tentem decorar assim que fica mais fácil. Agora, o Tav, que é a última, então aqui é o alfabeto de Aleph a Tav, quer dizer, da primeira à última letra, equivalente a de alfa a ômega, de A a Z, no hebraico então, de Aleph a Tav, você tem aí o alfabeto inteiro, e vale a última centena, que é escrita com uma letra só, vale 400, e aqui é a forma cursiva. Aqui temos as Sofit. Sofit são as que possuem forma inicial e medial. A forma final é chamada Sofit. Então, como muita gente se confunde, faremos aqui uma revisão das formas finais, as chamadas Sofit. Aqui o Men Sofit. Men Sofit é esse Men final aqui nas duas tipografias.
nun sofit é esse nun, essa forma final do nun sofit final. Então aqui o sofit, a forma final do P, que vai ser sempre sem diacrítico, tá? O nome é P sofit, porque o nome da letra é P, mas o seu sofit é sempre sem diacrítico, portanto, som de F. Aqui o tsad sofit, a forma final, tá? O sofit do tsad. Então, aqui vocês já revisaram todo o alfabeto, as formas finais, as coisas que mais confundem. Na próxima já começaremos então com os sinais diacríticos, não só eles, o que eles, as vogais que eles representam, mas um pouco de gramática já voltada para a leitura, então vai ficar mais pesada a lição. Abraço, até a próxima.